Olá, hoje eu vou mostrar para vocês alguns exemplos sobre o movimento uniformemente variado. Lembrando que o movimento uniformemente variado ele tem essa função aqui do movimento de posição, que é a posição final, posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então lembrando que a posição inicial é sempre em metro, posição final inicial em metro, velocidade inicial em metros por segundo, o tempo em segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, ok? Então vamos para alguns exemplos. Um carro com velocidade de 90 km por hora parte da posição 10 metros e em 4 segundos ele atinge uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual a posição final do carro, ou seja, a posição S? Uma observação aqui é os 90 km por hora. Km por hora não combina com segundo, então temos que fazer uma conversão. Dividindo 90 km por hora por 3,6 metros por segundo, chegamos a 26 metros por segundo. Então aqui já foi feita uma conversão já. Convertendo isso aqui, vamos distribuir nos dados aqui. Ó. Posição final que estamos procurando. Aqui temos a posição inicial 10 metros. A velocidade inicial é 25 metros por segundo e o tempo em 4 segundos e a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Distribuindo isso aqui na fórmula, temos posição final do móvel igual a posição inicial dele, de 10 metros, está aqui, mais a velocidade dele, que é 90 km por hora, dividindo por 3,6 chegamos a 25, então aqui temos que trazer para cá em metros por segundo, ok? Vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Lembrando que o tempo ele repete duas vezes, o tempo aparece aqui, então ele tem que aparecer aqui e aqui ao mesmo instante, tá? São os instantes do móvel. Agora é só fazer a matemática. S, que é a posição final, é igual a 10. Sempre multiplicação primeiro e potência primeiro, ok? Nunca faça a soma de 10 com 25 primeiro, não. Primeiro faz a multiplicação, depois a potência, para no final fazer a adição final. Então, primeiro temos que fazer primeiro a multiplicação. Fez toda a multiplicação, dividiu 48 por 2, 24, somou, achou-se a posição final, que é de 134 metros. Ok? Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2 diz, um foguete caseiro com velocidade inicial de 30 metros por segundo, ele gasta 4 segundos para chegar na posição 800 metros. Sabendo que a aceleração foi de 2 metros por segundo, qual foi a posição inicial do foguete, que o foguete partiu? Qual foi a posição inicial dele? Então, distribuindo os dados aqui, temos. Ele chegou na posição de 800 metros, foi o ponto final dele. Ele quer saber qual foi da onde que ele partiu, qual foi a posição inicial dele que ele partiu. Temos a velocidade inicial dele, partiu dessa velocidade aqui. E gastou 4 segundos. E a aceleração foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, distribuindo isso na forma, fica fácil. Posição final dele, 800. Posição inicial, não temos, estamos procurando. A velocidade inicial dele foi de 30 metros por segundo. Já está convertido, não precisa mexer. O tempo foi de 4 segundos. O tempo é 4 segundos, então põe ele aqui e põe ele aqui. E a aceleração foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, fica aqui. Então, agora é só fazer os cálculos simples. 800 está de um lado. Aqui a posição inicial dele. Já pode multiplicar aqui 30 vezes 4, 120. A potência aqui, ó, 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 16, 32. 32 dividido por 2, 16. Somando 120 mais 16, deu 136. 136 está positivo, passa para o outro primeiro membro negativo. Então, ficou aqui negativo. E aqui é 800 menos 136, 664 metros. Essa aqui foi a posição inicial dele. Então, ele partiu da posição 664 e chegou na posição 800.
Por isso que ele gastou 4 segundos nessa aceleração e nessa velocidade, ok? Vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo diz, uma motocicleta com velocidade de 6 metros por segundo, ela parte da posição 10 metros, então essa aqui é a posição inicial dele, e em 3 segundos ela atinge a posição 100 metros, que é a posição final. Aqui a pergunta é qual a aceleração, o A, adquirida pela motocicleta. Então temos aqui a posição final, a posição inicial, a velocidade inicial, o tempo e está procurando a aceleração. Então vamos distribuir os dados aqui. Ó. Posição final 100 metros, posição inicial 10 metros, velocidade inicial 6 e o tempo é 3. Ele está procurando essa aceleração que está aqui. Ó. Então aqui temos um tempo de 3 ao quadrado 9. Quem querer dividir 9 dividido por 2, 4,5 pode, mas quem quer fazer pela multiplicação depois, aqui na multiplicação cruzada, pode também. Mas quem querer dividir 9 dividido por 2, 4,5 e depois somar esses dois e separar, pode também. Então temos aqui 10 mais 18, deu 28. 28 está no segundo membro positivo, passa para o primeiro membro negativo. Então 100 menos 28, 72. Agora aqui já tem uma multiplicação cruzada. 72 aqui, ó, vezes o 2 que está aqui embaixo e o 9 vezes o 1 que está aqui embaixo, aqui, que não precisa aparecer. 9A vezes 1, 9A. Então, esse 9 está multiplicando, passa dividindo aqui. Ó. Então, 144 dividido por 9, 16 metros por segundo ao quadrado. É essa a aceleração, ok? Vamos para o quarto exemplo. Qual a velocidade inicial, que é o V0, de um móvel que em 2 segundos ele parte da posição 25 metros e atinge a posição 125 metros com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado? Então, vamos distribuir os dados aqui. Os dados da questão são, na posição final dele, aqui, ó, 125 metros, ele atingiu. A posição inicial dele partiu da posição 25 metros. E não temos a velocidade inicial, estão procurando. O tempo foi 2 segundos e a aceleração foi de 3 metros por segundo ao quadrado. Distribuindo aqui, temos 125, que é igual a 25. Velocidade inicial não temos, o tempo já temos, que é 2 segundos, então esse tempo repete aqui ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, aí 3 vezes 4, 12, 12 dividido por 2 dá 6. O 25 aqui, ó, ele está positivo, passa para o primeiro membro negativo. O 6 aqui, ó, ele está positivo, passa para o primeiro membro negativo. Quem querer somar já o 25 com 6, poderia também. Mas quem querer fazer por aqui, pode também. Matemática tem vários meios de se resolver, então você pode procurar o meio mais fácil para simplificar a sua vida, ok? Então aqui 125 menos 25 menos 6 deu 94. E 2 vezes a velocidade inicial, esse aqui está multiplicando, agora ele passa dividindo. Então 94 dividido por 2, 47 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial de partida dele. Vamos para o quinto exemplo. Esse quinto exemplo aqui já é mais complicado, que está procurando o tempo. O tempo aqui vai partir para uma equação do segundo grau, ok? Vocês que lembram lá de Bhaskara, x', x2', a gente vai ver agora, que ele é um pouquinho mais complicado, mas não é tão difícil. Vamos distribuir os dados aqui. Um veículo sai da posição 16 metros, posição inicial, e chegou na posição 54 metros com a velocidade de 10 metros por segundo. O veículo ele acelerou em 9 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, qual o tempo do percurso? Estou procurando o tempo. Lembrando que o tempo ele aparece aqui e também aparece aqui. E aqui ele está elevado ao quadrado, ou seja, então é uma equação do segundo grau. Ok? Então, como temos a posição inicial dele, que é essa aqui, e temos a posição final, e temos também a velocidade e a aceleração, vamos distribuir aqui na fórmula. Posição inicial 54, posição inicial 16, posição final 54, velocidade inicial dele é de 10 metros por segundo, o tempo não tem, e a aceleração é de 9.
Então aqui o 16 está positivo, passa para o primeiro membro negativo. Ele não pode, o 16 não pode somar com o 10, porque o 10 está com uma incógnita aqui junto. Quando está com incógnita, não pode somar, a não ser que fosse iguais. Se fosse 16t aqui, eu podia somar 16 mais 10. Mas nesse caso aqui, não pode somar, tá? O t ao quadrado também aqui, ó, não pode somar com t. Tem que estar tudo na mesma, com as mesmas incógnitas. Então, o 16 aqui, ó, ele pode ser subtraído aqui com 54. Então, 54 menos 16, que é 38. Aqui eu já simplifiquei. Eu já peguei o 9 e dividi por 2, deu 4,5. Eu poderia ter deixado fração também, mas ia complicar a minha vida. Então, eu peguei o 9 e dividi por 2, deu 4,5. Agora, vamos separar tudo para igualar a zero. O 4,5 está positivo, vem para cá negativo. O 10t está positivo, vem para cá negativo. O 38 já estava positivo, então ficou lá de cá. Tudo isso aí é igual a zero. Agora, vamos multiplicar por menos 1 para essa primeira, para o t ao quadrado não ficar negativo, para ficar mais complicado de se resolver. Então, vamos fazer o seguinte, a gente multiplica por menos 1, tudo por menos 1. Aí aqui era negativo, ficou positivo, aqui era negativo, ficou positivo, e aqui era positivo, ficou negativo. Pronto, chegamos na equação do segundo grau, que é essa parte aqui, ó, equação do segundo grau do oitavo ano, sétimo ano. Agora vamos fazer aqui, vamos colocar na fórmula aqui de Bhaskara. Então, a gente está procurando tempo. Então, t igual a menos b, mais ou menos b ao quadrado, menos 4ac dividido por 2a. Agora, vamos fazer aqui. O b ao quadrado, quer dizer, o b é o 10, tá aqui. E ele repete aqui também ao quadrado. E o a é o 4,5 e o c é o menos 38, tá aqui. Ó. Agora, multiplique e eleva ao quadrado que está dentro da raiz, né? 10 ao quadrado é 100. 4 vezes 4,5 vezes menos 38, aí menos com menos é mais, então 684. O 100 mais 684 são 784. Aí a raiz quadrada de 784 é 28. Aí 28 positivo menos 10 negativo dá 18. 18 dividido por 9, 2. 2 segundos. A outra equação ia dar negativo, mas como na física a gente não trabalha com tempo negativo, que se a gente cai num paradoxo de não existir tempo negativo, então a gente não usa o tempo negativo, a gente usa somente os positivos. Ah, mas se caso desse negativo, fiz toda a conta no final do negativo, aí você pode colocar que o móvel não passou na posição, não passou naquele percurso, não chegou onde que era para chegar, porque não existe tempo negativo, ok? É isso aí, então. Obrigado. Espero que tenha ajudado a todos. Até a próxima.